Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Hoje eu quero falar sobre um livro que eu não tenho aqui em mãos, né? Uma cópia física para poder mostrar ele, porque é um livro que eu li em e-book. E os e-books eu leio no celular. E o celular, por sua vez, eu estou aí utilizando para gravar esse vídeo. Portanto, eu não posso mostrá-lo. Mas basta dizer que é Abraham Kuyper e as bases para uma teologia pública. Teologia pública é um termo que tem se tornado um pouco mais comum nos últimos tempos, e ela diz respeito à influência que a teologia ou que o cristianismo pode ter nos assuntos do cotidiano, né? Onde ela pode contribuir para a economia, para a política, para as ciências, né? De modo a evitar que o cristianismo seja apenas assunto da vida privada, né? Que ela seja jogada só para o mundo particular, como se ela não tivesse nada a dizer para a vida lá fora. Isso até me remete a uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz, né, de que quando o mundo moderno te diz que você pode ser religioso quando estiver sozinho, ele sussurra nos seus ouvidos que ele vai cuidar para que você nunca esteja sozinho. E assim o cristianismo acaba perdendo seu potencial de influência. E aí a gente acaba vendo essas leis, né, surgirem leis que são completamente antagônicas a tudo que o cristianismo prega, como nós vimos agora recentemente, né, final de 2020, início de 2021, acontecendo aí no nosso país vizinho, né, a Argentina. Né? E isso me remete a uma outra frase aqui do Karl Barth, de um outro livro que eu estou lendo atualmente, Dádiva e Louvor, este pela editora Sinodal, onde ele fala o seguinte: quando a comunidade civil lhe negar semelhante presente, presente é que ele se refere a esse potencial de influência, né? Lhe nega essa influência dos espaços públicos. Ela não procurará o erro primeiro neste, e sim em si mesma. E logo em seguida ele prossegue na outra página. Quando ela primeiro precisa demonstrar o seu interesse público, reivindicar o seu direito público, ela com isso está justamente demonstrando que esse interesse e esse direito não estão se evidenciando de forma relevante em sua existência concreta como igreja. É aquilo que John Stott diz, né? Se um pedaço de carne deixado ao léu começa a apodrecer, a pergunta não é o que há de errado com a carne, porque isso é natural, é precisamente o que acontece com um pedaço de carne que está no tempo, ela apodrece. E a mesma coisa com o mundo. Se o mundo se deteriora nos seus costumes, nos seus princípios, em sua moral, a pergunta não é o que está de errado com o mundo, porque é precisamente isso que acontece com o mundo decaído, um mundo que jaz no pecado. A pergunta é onde é que está a igreja, que deveria estar barrando esse tipo de coisa, que deveria estar sendo um meio de graça de Deus de alcançar esse mundo perdido. Nós ainda vamos voltar no assunto de graça em Abraham Kuyper. Tá? Mas primeiro eu quero mencionar lá no final do capítulo 4 deste livro, do Abraham Kuyper e as bases para uma teologia pública, e eu vou ler aqui uma citação que eu anotei dele, que eu achei muito legal. Kuyper não almejava o isolamento do cristão nos recônditos de sua religiosidade. Antes, sua concepção era de incentivar o cristão a extrair dos preceitos bíblicos força criativa para atuar em todas as esferas da sua existência. E aí é aquela célebre frase do Kuyper, né? Não há nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana que Cristo não diga
é meu. Né? Eu estou parafraseando, né? Não sei se as palavras são exatamente assim, mas o sentido é precisamente esse. Né? Por isso os cristãos devem interagir, devem ser bons cientistas, bons historiadores, bons professores, bons políticos, bons economistas e etc. E tal, né? Permear toda a sociedade. E de fato, em uma outra obra, essa do próprio Abraham Kuyper, na Sabedoria e Prodígios, também da editora Monergismo, né? Diga-se de passagem, a editora Monergismo tem lançado ótimas obras no mercado ultimamente, estão de parabéns nesse sentido. E nesta obra aqui, lá na página 93, o Kuyper ele fala precisamente isto, ó. E muito menos devem os crentes se retirar para os seus nichos eclesiásticos e, satisfeitos com o simples ato de possuírem fé, deixar nas mãos dos descrentes a construção do templo da ciência, como se esta não lhes dissesse respeito. Os cristãos não podem agir assim, porque o empreendimento científico não é um exercício do orgulho humano, mas sim um dever que o próprio Deus nos delegou. Aqui o Kuyper está falando especificamente a respeito da ciência, né, dos cristãos enquanto bons cientistas. Né, mas isso é verdade para todos os outros campos do conhecimento. Né? Não há nenhum centímetro quadrado em toda a existência humana que Cristo não diga meu. E isso inclui também as áreas administrativas e econômicas e etc., né, as mais diversas. Um pouco mais adiante, na página 95 deste mesmo livro, o Kuyper vai falar então sobre as outras áreas também, né? Na natureza do caso, a mentalidade geral do povo é moldada pelos acadêmicos, lá nas universidades, né? William Lane Craig também fala muito bem sobre isso. Num outro vídeo, quem sabe eu trate do Craig. As universidades estabelecem a direção do pensamento para as pessoas de influência. Do meio universitário, esse modelo de pensamento é reproduzido dentre os políticos, advogados, médicos, professores e escritores. Mediante tal influência, esse modelo é levado à imprensa, às escolas primárias e secundárias e à rede de funcionários burocráticos. Se essa vida acadêmica e a influência que ela produz sobre a população permanecem exclusivamente nas mãos de incrédulos, então a opinião pública irá, em última análise, se voltar inteiramente para essa direção, também no âmbito moral e religioso, de modo que afetará danosamente os nossos círculos cristãos. E eu penso que nós, aqui no Brasil, já deixamos tudo isso na mão deles por muito tempo. Né? As universidades, os meios de educação, os meios de comunicação, especialmente, já estão nas mãos deles há muito tempo. Isso é um perigo para nós. O que mais eu coloquei? Assim, o autor de Abraham Kuyper e as bases para uma teologia pública, ele faz questão de colocar que o Kuyper não se enquadraria como um perfil nem de um socialista, nem de um conservador, nos moldes que nós conhecemos, ele não se enquadraria muito legal em nenhum desses contextos. Mas eu deixo aqui também, só por mencionar que as críticas de Kuyper ao conservadorismo são muito menores do que no que diz respeito ao socialismo. Né? Um dos ícones do conservadorismo é alguém que tem muito a ver com Abraham Kuyper, ou alguém cujas escritas Abraham Kuyper vai beber bastante, que é o Edmund Burke, né? Um dos grandes nomes do conservadorismo, inclusive no que diz respeito às críticas à Revolução Francesa, que o Kuyper vai fazer de forma assim, muito similar ao Edmund Burke. Então, tudo bem, né? O nosso amigo Tiago Moreira, se não me engano, é o autor de Abraham Kuyper, faz questão de ressaltar que ele não se enquadra como um conservador, mas eu quero deixar esse respaldo, assim, né? Essa nota de rodapé aqui, que ele está, talvez se não totalmente como um conservador, está muito mais próximo disso do que do extremo oposto, tá? E um dos outros pontos que são
muito fortes em Abraham Kuyper é a questão da graça comum. O que seria isso? A graça comum é aquela graça de Deus que permeia o mundo todo, impedindo que o homem atinja todo o seu potencial de maledicência, impedindo que ele seja tão mal quanto ele poderia sem essa graça comum. É a partir da graça comum que também os descrentes são bons cientistas, também são bons advogados, também fazem a coisa girar, né? Fazem a máquina rodar. É aquilo que nos possibilita a vivermos em sociedade. Aquilo que Rousseau, que Thomas Hobbes vão chamar de contrato social, né, que seria o que é necessário para as pessoas viverem em sociedade. O Abraham Kuyper vai falar que isso se deve à graça comum de Deus, uma graça que Deus então nos dá, que não concede salvação, ela não é uma graça salvífica, mas é uma graça que minimiza os efeitos destrutivos do pecado no mundo, na nossa convivência entre pessoas, né, na nossa sociedade. Eu penso que até aqui os principais pontos dessa obra e, portanto, eu fico por aqui. Valeu!